Vi a verdade e a mentira bem de perto, irmão. Mas sigo de pé com fé no coração. O livro é o microfone e eu levo visão. O ágil caixa é o grito da revolução. Vi a verdade e a mentira bem de perto, irmão. Mas sigo de pé com fé no coração. No livro é o microfone, eu levo visão. O ágil caixa é o grito da revolução. Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao AgilCast. Eu estava um pouco sumida, o Léo estava gravando sozinho, mas estou aqui de volta. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Vamos hoje falar sobre um episódio muito complicado da minha vida e a minha esposa vai falar um pouco de como foi quando a gente se conheceu e a dificuldade que eu tive. Gente, foi uma vitória, né? O Léo veio até aqui falar, quando a gente se conheceu, eu não sabia, né, de algumas dificuldades que ele passou. E quando eu falo dificuldades, eu não estou falando em termos de necessidade em relação a alimentos, essas coisas. Nós estamos falando no psicológico, por conta de acontecimentos físicos que aconteceu com ele quando ele era criança. E ele falou para mim esses dias, eu quero contar minha história. E eu fiquei assim, sabe, extasiada, feliz, mas extasiada. E a gente vem ensaiando, né, teoricamente, para contar essa história. E hoje a gente vai contar para vocês a primeira parte, que é grande. A gente vai dividir em 2 episódios para que vocês conheçam um pouco da história do Léo Bastos Filho. Amor, fala pra gente que história é essa? Quando começou? Como foi para você ao longo do tempo e como você superou os traumas desse acontecimento? Então, minha história, essa a parte que a gente quer falar é a parte da queimadura. Tem várias outras coisas na minha história, mas a gente vai falar da parte da queimadura. Eu tenho 45% do meu corpo queimado. Muitas pessoas nunca nem imaginou isso, porque também eu nunca abri para ninguém. Só as pessoas mais próximas que sabiam. E eu passei por muita dificuldade, porque a época que eu sofri esse acidente, onde que eu me queimei 45% do meu corpo, eu tinha 11 para 12 anos. E a história foi o seguinte: eu estava trabalhando com meu pai, e meu pai trabalha com construção civil, e eu não sei se vocês conhecem aquelas marmitinhas que é feito com lata de sardinha. Você pega uma lata de sardinha, tira a tampa, coloca álcool, aí você coloca ela em cima de uma madeira, prega 4 pregos, 2 de cada lado, para apoiar, e coloca aquelas marmitas de ferro. Você coloca ela em cima e acende o fogo e ela esquenta a comida. Na época que eu tinha essa idade, era muito comum nas obras terem esse tipo de fogão, teoricamente. E qual que era o ano, Léo? Em si, o ano, eu não lembro em si o ano. Não. Foi quando eu tinha 11 anos para 12 anos. Tá. Você nasceu em 1993, então vamos fazer as contas aí. Acho que 1998, né, mais ou menos? Não mais, né? Acho que era 2005. Só de conta, gente. 2005, era por aí. Mais ou menos, então. Então, e aí o que acontece? Meu irmão sempre foi curioso, e aí... Qual que é o nome do seu irmão? Lediel. Ele viu meu pai esquentando a marmita assim, e ele falou: acho que o pai esqueceu de colocar o álcool, porque o que acontece? O álcool, quando tá durante o dia, você não consegue ver o fogo do álcool. A olho nu, né? Isso. Aí ele pegou e falou assim: eu acho que o pai esqueceu de colocar o álcool. Aí ele veio com uma garrafa de álcool e jogou. E se eu tinha 11 anos, o meu irmão tinha 10. E a gente estava lá porque meu pai queria desde sempre ensinar pra gente o como era importante você trabalhar, o como era importante você conhecer, porque hoje, por exemplo, hoje eu tenho várias profissões, e essas profissões veio de todas as vivências que eu tive, tanto na construção civil, quanto na tecnologia e tal, e foi vivências que meu pai me levava e me incentivava, e ele me incentivava dessa forma. E muitas vezes, muitas pessoas julgaram muito meu pai na época: são 2 crianças, não deveriam estar trabalhando e tudo mais e tal. E sem entender o contexto, né? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente vive um contexto que, se a pessoa menor começa a trabalhar muito cedo, os pais são criticados, mas ninguém ajuda a família. Ninguém quer criticar, mas ninguém quer ajudar, ninguém sabe o que aquela família passa e tudo mais. E eu sofri essa queimadura. Na hora que meu irmão acendeu o fogo, ele soltou. Quando ele ia jogar o
quando ele abriu a garrafa, quando ele ia jogar, o fogo já puxou e fez na garrafa. Eu tava mais ou menos a uns 12 metros de distância da onde que tava o fogo e aonde meu irmão tava entregando um martelo pro meu pai. Meu pai ia pregar uma madeira em cima de um andame. Quando meu pai me pediu um martelo eu ia entregar, o fogo pegou aqui, veio aqui, descendo, pegando minhas costas, pegando minha costela, minhas pernas. Mostrar um pouco do seu braço. Ó, essa aqui é uma parte da cicatriz. Essa daqui é a cicatriz 3º grau. Aqui também, esse braço, eu fiz essa tatuagem para esconder por conta do que eu sofri. Na escola, muitas pessoas ficavam me chamando de queimadinho, torrado. E por mais que hoje eu não ligue, naquela época o pessoal falava isso, mexia com o meu psicológico. Cheguei a tentar me matar por causa disso. Era assim... Teve uma vez que eu ficava tão nervoso quando o pessoal falava isso, as crianças também, né? 12 anos, 13 anos. Mas eles ficavam com raiva porque, como a minha perna foi toda queimada, eu tinha que ir para a escola com a minha perna, ficava com a minha perna esticada. Porque a minha perna foi queimada atrás e é queimador de 3º grau. Então, se eu dobrasse um pouquinho a perna, eu já sentia muita dor. Não conseguia nem andar nem nada. E eu ficava parado assim, ó. Porque é a lateral aqui, os braços e tal. E eu ficava parado assim, com medo de mexer um pouquinho e tal. E aí os meninos ficavam puxando a cadeira. Aí eles puxavam a cadeira na frente, eu batia a perna no chão e eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. Aí uma vez um aluno fez isso, foi puxar minha cadeira, primeiro eles vinham no meu ouvido e falavam assim: ô queimadinho, o que você tá fazendo na escola, queimadinho? Quer botar fogo na escola também, queimadinho? Aí ficava falando assim. Aí eu ficava muito nervoso e quem me conhece sabe que quando eu fico muito nervoso, eu passo um pouco do controle. E aí um rapaz estava na sala, o nome dele é Natan, ele é até meu seguidor. Tem uma marca na testa dele por conta disso. Ele fez isso, me chamou de queimadinho. E quando ele foi para puxar minha cadeira, eu peguei a cabeça dele assim com a minha mãe e bati na quina da cadeira, da mesa. Tal. Quando eu bati, ele já caiu desmaiado com um corte aqui. E eu não conseguia me mexer direito, eu só tinha essa mão para movimentar, foi o que eu consegui fazer. Na época foi bom porque a maioria das pessoas pararam de mexer comigo. Mas também foi ruim porque as pessoas começaram a ter um pouco de medo de mim. Porque se mexesse comigo, sabia que eu com uma mão eu conseguia derrubar uma pessoa. E aí nunca mais ficaram mexendo comigo assim. Léo, vamos dar uma pausa na sua história dessa parte para a gente entender o contexto. Você falou sobre julgamentos, né, em relação aos seus pais, ao seu pai pessoalmente, por ter levado vocês para uma obra. A gente sabe que sim, né, a criança ela não deve, né, trabalhar e tudo mais, principalmente nessa idade. Mas conta pra galera o porquê desse contexto. Na sua casa eram quantas pessoas nessa casa? E como que funcionava? Naquela época era muito comum os pais levarem os filhos para trabalhar, né? Era comum. Mas conta o contexto dentro da sua casa. Por que que o seu pai levava vocês para trabalhar? Além de, claro, querer dar uma educação para vocês de que o homem precisa trabalhar, precisa ter o seu sustento através dos seus braços. Naquela época, meu pai era um cara muito esforçado, né? Só que, infelizmente, ele nunca teve educação financeira. Então, veio da Bahia e veio já da Bahia para cá com 3 filhos, que era a Leia, eu e meu irmão Lediel, que foi o que aconteceu o acidente comigo. E chegou aqui, ele foi lá e fez mais 4 filhos. Então, ele não tinha televisão em casa, não sei. Só sabia fazer filho. E assim, um pai com 7 filhos, obviamente que ele vai ter que trabalhar mais para colocar comida na mesa dos 7. E além de tudo, que por meu pai ser da igreja, na igreja a mulher ficava em casa e o homem que tinha que trabalhar. E o homem tinha que manter a casa. Era meio que isso que acontecia na igreja. E meu pai sempre foi o cara que trabalhava e a minha mãe cuidava da casa, cuidava da família e tal. Então, uma pessoa só trabalhando não dava conta. E além de ser para isso, meu pai também ele ensinava assim. Meu pai ensinava profissão pra gente. Porque hoje eu tenho uma profissão de pedreiro. Se eu quiser construir qualquer casa a qualquer hora, eu sei construir. Ou
de eletricista, se você quiser mexer em qualquer eletricidade, qualquer casa, também sei. Aprendi na marra, aprendi desde criança, indo para obra e tal. Então, assim, são áreas que são muito difíceis de pessoas da nossa idade hoje saber, porque naquela época foi bem na época que começou aquele negócio de criança não pode ir trabalhar, se a criança estiver trabalhando está sendo explorada e tal. Mas infelizmente não era por exploração, sabe? Era para ensinar uma profissão, porque meu pai sempre pensou assim, um dia eu não vou estar mais aqui. E eu quero que meus filhos tenham uma profissão, saibam o que fazer, saibam se manter, saibam viver e tal. E aí por isso eles levavam a gente, ensinava. Todos os meus irmãos foram, só que assim que aconteceu esse acidente comigo, nessa época que eu tinha 12, 13 anos, ele meio que também se travou, né? Ele se travou de levar a gente pro trabalho, porque ele começou a ficar... Com medo, né? Com medo, se sentindo culpado também por que tinha acontecido, porque, assim, falando, não parece que foi uma coisa tão séria, né? Mas eu fiquei 30 dias em coma no hospital. Então vamos voltar para a história. Vamos lá. Você, nessa hora, o Lidiel jogou o álcool, né, no fogo ali, e aí o fogo que já estava aceso, ele veio de encontro com o álcool da garrafa. E para não explodir na mão dele, ele jogou e pegou você, né, na lateral, como você disse. O que aconteceu nesse momento? Porque você disse que seu pai estava em cima do andaime e você estava entregando o martelo para seu pai, né? Essa foi até a menção que você fez. Qual foi a reação do seu pai nessa hora? Naquela hora, meu pai pulou do andame, meu pai percebeu, eu comecei a agonizar por causa do fogo. Porque o que acontece? Eu tava com aquelas calças de escola, que ela uniforme, como é o nome daquele tecido? Eu acho. É uma lycra, É né? um tecido que ele engruge quando pega o fogo. Então, quando meu pai viu o tecido engrugindo no meu corpo, porque eu saía do trabalho e ia pra escola, tá? Eu saía do trabalho e ia pra escola e tal, por isso que eu tava com esse uniforme. E aí, eu já tava quase na hora de ir pra escola. Aí o meu pai viu o tecido engrugindo no meu corpo. Aí meu pai pulou do andame e meu pai sentiu o calor. Aí ele me jogou no chão e me girou assim, aí o fogo apagou. Aí ele chutou onde estava com o álcool, jogou o álcool pro outro lado, puxou meu irmão para não correr risco de ele se queimar também. E aí desceu comigo em uma mão e com meu irmão na outra, desceu uma escada. E aí meu pai tinha carro, mas o carro dele não ligou. E ele saiu correndo na rua e tentando pedir socorro. Aí há um rapaz de lá, eu não lembro o nome dele, mas ele deu uma assistência pra gente, ele colocou a gente no carro, levou no hospital, lá em Hospital Geral de Vila Penteado, que é um hospital que cuida muito de pessoas com queimadura e tal. Levou eu para esse hospital. Nesse hospital foi onde que eu já entrei em coma, porque eu não aguentava a dor. Até pouco tempo atrás, eu achava que eu tinha ido para um coma induzido. Mas não foi um coma mesmo, porque o meu corpo não aguentou passar por tanta dor. Porque você queima a ponta do dedo, você sabe como que arde ali e tal. Imagina 45% do seu corpo queimado. E uma criança ainda. Eu não aguentei. Aí eu entrava no coma, saía, entrava em coma, saía. Só que aí teve uma hora que eu entrei no coma e fiquei no coma direto. Eu fiquei 30 dias, foi 29 dias direto em coma. Quando eu ia completar os 30 dias, eu acordei do coma e graças a Deus eu tô aqui hoje. Tá, mas vamos por parte. Você chegou no hospital e como foi para tirar o uniforme da escola? Porque a gente sabe que quando queima, gruda na pele, né? Conta pra gente se você estava acordado, se você estava desmaiado. Quando tiraram o uniforme de você, como que foi? Eu tava acordado, eu não tava aguentando. A médica começou a jogar soro. Eu não sei quantos litros de soro ela gastou, mas eu sei que acabou com o soro do hospital. Acabou com o soro do hospital, porque eles jogavam o soro e mesmo assim eu não deixava eles tirar. Eu gritava, não faz, por favor, não faz. Imagina uma criança gritando isso, qualquer médico vai... E aí ela vinha com a tesoura e começava a cortar os pedacinhos do uniforme para tentar abrir. Mas quando ela abria, a minha pele saía junto no uniforme. Aí começava a sangrar muito também e tal, e eu gritando. Foi muito desesperador. Só que aí teve hora que, por exemplo, a parte de trás da minha perna, quando ela começou a puxar a parte de trás da calça, aí eu desmaiei. E aí quando eu voltei, ela tava fazendo
umas suturas, porque teve umas partes que queimou de 3º para 4º grau, que foi aqui na parte de baixo. E aí tinha que suturar porque estava muito, muito forte. Tinha que cortar uma parte da pele e suturar. Aí eu acordei e aí tava doendo muito. Aí desmaiava. Era tipo assim, eu acordava, ficava uns 3 minutos, 5 minutos acordado e desmaiava. Eu só via, sei lá, não dá nem pra explicar, porque é muito complicado. Eu via, tipo, que eu tava dentro do inferno, parecia. Eu tava dentro do inferno, queimando tudo no meu corpo, mesmo que já tinha saído do... Já tinha passado pelo fogo, mas ainda eu tava queimando. E eu não aguentava. E era, sabe quando você tem uma dor tão forte que você começa a gritar com tanta força pra tentar, tipo, sei lá, controlar a dor, né? e seu grito vai lá e faz você desmaiar. Isso que acontecia comigo. Meu grito fazia eu desmaiar, e aí eu tinha certos pesadelos enquanto eu tava desmaiado, e aí eu acordava por causa dos pesadelos. E no pesadelo era que meio que eu tava acontecendo o acidente comigo, eu tava pegando fogo de novo, aí eu acordava. Era o seu subconsciente. É, né? e aí eu acordava. E toda hora eu tinha, de novo, o mesmo pesadelo, que eu tava pegando fogo, aí eu acordava assustado e eu já tava no hospital. Certo. E fala pra gente, Léo, sobre a infecção generalizada que você teve. Isso, aí com uns 4 dias mais ou menos que eu tava no hospital, foi aonde que eu peguei. Eu peguei primeiro anemia. Profunda? Eu peguei anemia profunda. Anemia é quando os seus nutrientes, o seu corpo não tá conseguindo bater nas bactérias, alguma coisa assim. E aí o meu corpo começou a ficar anêmico. O meu corpo começou a ficar muito fraco. E aí eu peguei essa anemia profunda. Assim que o médico tinha falado que eu tava com anemia profunda e tal, aí já veio outro médico e falou que eu tava também com infecção. E aí os antibióticos que eles estavam me dando estavam tentando controlar a infecção, mas aí esse antibiótico podia me matar também, porque era muito forte. E aí foi um momento muito difícil. E aí eu quando eu peguei quando eu descobri que eu tava com a infecção, foi um dia onde que eu conheci um rapaz, Matheus, o nome dele. Ele estava internado no hospital? Ele estava internado também. Ele tinha subido em cima da laje dele e foi pegar um pipa que estava em cima. Ele segurou na coluna, na viga que estava na laje, e foi pegar o pipa que estava no fio. Quando ele segurou lá, a energia passou no corpo dele todo e queimou ele. Mas não queimou ele por fora, igual eu. Queimou ele por dentro. E aí ele tinha, sei lá, 7, 8 anos. Ele não tinha mais de 10 anos. Ele era bem novo também. Aí eu lembro dele falando assim: por favor, mãe, não me deixa morrer, mãe, por favor, mãe, não me deixa morrer. Tal. Foi uma das últimas palavras que eu ouvi. Porque eu lembro dele estar falando isso pra mãe dele. A minha mãe estava do meu lado. Mãe, por favor, não me deixa morrer, não me deixa morrer. Eu não lembro mais de nada. Eu só fui lembrar de alguma coisa, já tinha 29 dias depois, quando eu saí do coma. Que nessa época foi no dia que eu entrei em coma. Ele estava internado no hospital? Aí quando eu acordei do coma, eu já estava com o meu corpo bem melhor. Tava sentindo ainda muita dor, mas eu já estava bem melhor. Já tinha feito todos os curativos. Tinha feito enxerto na minha pele. Tinha tirado a pele da minha outra coxa para colocar nas partes que teve queimadura de 3º grau. Aí depois que eu fiz essa parte, foi quando eu acordei do coma. Quando eu acordei do coma, a primeira coisa que eu perguntei foi: mãe, cadê o Matheus? A minha mãe falou: ele tá em outra sala, meu filho, tá em outra sala. Aí minha mãe não queria falar comigo que ele tinha falecido lá. Aí eu fiquei perguntando por ele até minha mãe falar. E minha mãe pegou e falou assim: ele morreu, meu filho. Ele morreu naquele mesmo dia, ele tinha falecido. Aí eu comecei a chorar e tal. Mas pouco tempo depois, uns 15 dias depois, eu tive alta do hospital. Porque eu tinha conseguido passar pela infecção generalizada, pela anemia e tal. E aí eu tive alta. E passando por essa situação, foi outro problema que eu tive, que foi uma convulsão quando eu tinha 2 dias que eu estava em casa. Essa convulsão foi por conta da quantidade de antibióticos que eu tinha tomado. E aí eu já sofria de convulsão desde criança, eu tenho, que foi
eu nasci antes da hora ou depois da hora, alguma coisa assim. Isso é mais um episódio, né? Pra falar da sua convulsão desde de infância. E aí, por conta disso aí, eu tive de novo essa convulsão, e aí foi aonde que a gente foi procurar um outro tipo de tratamento. Além de eu estar com a minha queimadura, eu tive a minha convulsão. E na minha convulsão, eu tinha feito esses enxertos, e eu mexi muito, meu corpo dava vários movimentos descontrolados, e eu não lembro de nada. E aí, os enxertos que eu tinha feito, tudo romperam, rasgaram, e aí eu voltei de novo pro hospital. Eu lembro pouco, muito pouco nessa época. Eu lembro de ter voltado pro hospital de novo. Eu lembro da vizinha da frente trazendo sempre pra mim canja de galinha, fazia umas sopas. Você lembra o nome dela? Da Dona Josefa. Graças a Deus ainda é viva. Foi uma mulher aí que cuidou muito de mim. Deus que abençoe muito a vida dela. Lembro disso, passou. Eu sofri muito. Foi um episódio muito difícil assim pra mim. E aí que começou, quando eu melhorei disso, que eu falo pro pessoal, eu sempre falei pra minha família. Hoje eu tô com 31 anos. E eu sempre falei com a minha família que eu não conto um ano da minha vida, porque foi um ano muito difícil que eu passei. Porque depois que eu passei por isso, eu ainda tive o problema na escola, que foi o bullying. Que foi, os meninos me chamavam de queimado, de torrado, ficava falando coisa. Foi muito ruim pra mim. Aí, esse ano eu não conto. Eu evito contar porque, assim, a gente fala o que não nos mata, nos deixa mais forte. Realmente deixa a gente mais forte, mas às vezes a gente para pra pensar e para pra lembrar. Foi muito difícil. E assim, se for parar pra você ver o que eu venho passando nos últimos anos, é muito complicado. Porque perdi minha irmã também. Minha irmã também sofreu com infecção generalizada, com anemia profunda, após ter uma gravidez e o médico ter esquecido a placenta dentro dela. Aí ela foi triste. Mas é a vida, né? A gente tenta fazer o nosso melhor, tenta entregar o nosso melhor sempre. Porque, infelizmente, se a gente desistir, se a gente parar, o inimigo vai ter ganhado. E eu sou um tipo de pessoa que ele pode vir, pode tentar de qualquer jeito, mas a minha vitória eu sei que está garantida, porque primeiro que eu entrego tudo nas mãos de Deus, sempre. Desde criança eu aprendi a confiar que no tempo de Deus as coisas acontecem. Sei que as coisas é difícil pra gente que nasce preto, que nasce dentro de uma comunidade, que não tem como construir assim a vida igual uma pessoa que nasce dentro de um alto padrão da sociedade, que Tem melhores oportunidades, né? que a pessoa que nem precisa de trabalhar, a pessoa que estuda, vai lá e estuda e entra no melhor cargo da empresa, enquanto um cara igual eu tem que se matar a vida toda trabalhando, estudando e trabalhando. Igual eu tenho faculdade de administração, eu tenho faculdade de gestão da tecnologia da informação, mas enquanto eu estava fazendo esses cursos, estava me formando nisso, eu estava também trabalhando durante a madrugada para me poder pagar por esse curso ou para me poder sobreviver, porque a gente vive sobrevivendo. É difícil, porque infelizmente a maioria do povo não entende nada de política. Quando alguém entende, fala, mano, o mundo tá perdido, o Brasil tá perdido, não quero saber, não quero entender. Só que, infelizmente, a única forma que a gente tem de melhorar a nossa situação é conhecer a política, colocar pessoas que realmente querem cuidar da gente. E eu não falo de colocar pessoas que já estão lá centenas de anos, ou que a família delas estão lá há gerações. Eu falo em colocar pessoas que têm um coração bom e que não importa se tem estudo ou não, que tem vontade de trabalhar pelo povo, sabe? Que tem a vontade de melhorar. Porque eu penso, se eu, por exemplo, um dia eu se tornasse um político, dentro do hospital de queimaduras, eu ia ajudar muito, porque eu sei como que é sofrido a pessoa que passa por uma situação dessa. E também eu ia ajudar na questão psicológica, depois que você sai de dentro do hospital, o bullying que você sofre, porque infelizmente
as crianças ou até os adultos. Eu tava conversando com um amigo meu que ele perdeu esse dedo, ele perdeu um pedaço desse dedo aqui. E, meu, o pessoal pegava salsicha e falava, ó, achei um pedaço do seu dedo, sabe? E ele falou que ele tentou também se matar por causa de um pedaço de um membro que ele perdeu. Então, assim, as pessoas às vezes, como que a Bíblia fala que com aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriarão, e eu tô sentindo isso, o amor das pessoas tem se esfriado, as pessoas verem pautas desse jeito e elas não brigam por isso, elas não lutam mais por isso. Acham, não, já era, já passou, já era, não tem mais o que fazer. Então, nós vamos terminar esse episódio, que nós estamos muito emocionados, né? A gente continua no próximo episódio, mas a gente termina esse episódio falando para vocês sobre políticas de incentivo à conscientização. Qual conscientização? Contra o bullying, contra o preconceito, né? Você fala, a criança não tem maldade. Se a criança não tem maldade, por que ela maltrata o coleguinha? Óbvio, ela não nasceu sabendo como maltratar alguém. Ela aprendeu em algum lugar. E na maioria das vezes você pode ter certeza que foi dentro da própria casa. Ah, mas eu não ensino meu filho a maltratar. Será? O que você fala do vizinho? O que você fala de alguém na televisão? Como você trata alguém que é diferente de você? Então nós vamos terminar esse episódio com essa reflexão. Como você tem trabalhado para ser um cidadão que não pratica bullying, que não pratica o preconceito. E aí no próximo episódio a gente vai continuar falando sobre essa parte, esse episódio, né, da vida do Léo. E eu espero vocês aqui com a gente. Um beijo, né, Léo? Sim, muito obrigado, pessoal, por ficarem até aqui. E um pedido, se vocês verem alguém passando por qualquer tipo de situação, não julgue sem saber ou sem conhecer, porque quando você julga uma pessoa, você pode estar matando ela por dentro e você às vezes nem percebe. Tchau, tchau.